Olá, amigos. Sou o irmão Ailton Mendonça. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre escatologia, nós já falamos em Mateus 24 sobre os sinais. Entramos no livro de Daniel, capítulo 9, falando sobre as 70 semanas. Nós já estamos falando da semana de número 69, finalizando esse estudo. E hoje nós vamos entrar a fundo nos eventos escatológicos em ordem cronológica, começando com o arrebatamento. Mas eu quero deixar aqui esse versículo para a nossa meditação, que está em 1 Coríntios 15:33, que fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o nosso intuito é trazer esclarecimento à luz da Bíblia, tá bom? Então, eu convido você a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 24, versículos 40 e 41. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, aqui nós já estamos falando sobre o arrebatamento. Um será levado, outro será deixado. Então vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Então, aqui o que Paulo está falando? A respeito da ressurreição. Primeiro, os que dormem no Senhor, ou seja, de todas as eras, desde a era de Adão até os dias, que for tocado a trombeta, primeiro os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos. Um será levado, outro será deixado. Esse corpo que nós temos, mortal, de carne e sangue, ele não pode entrar no reino de Deus. Então ele vai ter que ser revestido dessa incorruptibilidade. Os nossos corpos serão glorificados, igual ao corpo que o nosso Senhor Jesus tem. Então é essa esperança que nós temos, no arrebatamento. Primeiro os que dormem no Senhor, logo após os que estiverem vivos. Um será levado, outro será deixado. Perfeito? Então nós vamos aqui dando continuidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 24, versículos 42 e 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Então aqui Jesus já está falando, não adianta você ficar marcando no teu calendário a hora, o dia, o ano que Jesus vai voltar. São os sinais, é um conjunto de sinais que antecederão a volta de Cristo. Porém, existe uma cronologia bíblica e na escatologia também. Então, nós estamos na semana de número 69. Então, o que vai inaugurar a semana 70 é o arrebatamento, que nós acabamos de ouvir, tá certo? Então, que você acompanhe, você questione, tá certo? Então, vamos lá, nós já estamos falando sobre arrebatamento, A igreja será levada, porque a igreja ela não passa pela grande tribulação, tá bom? Muito bem, vamos dando continuidade, nós estamos falando sobre o arrebatamento. Eu quero convidar você a abrir as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos,
Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os primeiros que vão ressuscitar, os que dormem no Senhor de todas as eras. Logo a seguir, a igreja, um será levado, outro será deixado. Então, esse evento inaugura a semana escatológica de número 70, ou a 70ª semana. Então, quero convidar você a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 24, versículos 14, 15, 21 e 22. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, o Senhor Jesus adverte que o início da grande tribulação, ou o princípio de dores, aí sim, o arrebatamento, a primeira fase, os que dormem no Senhor, depois os que estão vivos, né, vão se encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens. Né? Então, aqui na terra, inicia-se a grande tribulação propriamente dita. Né? A igreja vai estar lá no céu com o Senhor. Aqui na terra começa a grande tribulação. Então nós vamos ver posteriormente o aparecimento do anticristo, o aparecimento do falso profeta. Né? Então nós vamos lembrar o que nós lemos lá em Daniel 9:27. O anticristo, ele vai fazer um pacto com Israel, vai ser um homem eloquente, né? É o filho da iniquidade, né? Vai enganar muitos com a sua eloquência, né? Vai promover uma paz passageira, momentânea, mas na metade da grande tribulação ele vai romper esse pacto com Israel, ele vai querer sentar no trono, ele vai querer ser adorado como Messias. Então tudo isso nós vamos ver agora, nesse estudo. Então nós vamos ver como o aparecimento do anticristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, 2, do 5 ao 8. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Então aqui nós estamos vendo o que Apocalipse narra a respeito do aparecimento do anticristo. O anticristo ele vai ser um líder político, né? E ele vai reivindicar, num determinado momento, ele como ele fosse o Messias. Né? E Israel vai ver que não é bem assim não, né? Esse cara aqui que é o nosso Messias não. Então nós vamos ver algumas outras características que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3, do 4 ao 9, e eu já vou fazer todo o resumo do que nós acabamos de ler. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que,
Ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então ele vai ser um líder eloquente, ele vai fazer sinais, ele vai promover várias coisas absurdas aos olhos da humanidade. Todos vão achar que ele é o Messias, ele é o Redentor. Então ele vai reivindicar essa adoração. Ele vai querer ser adorado como um Deus. E vai chegar num determinado momento que Israel vai ver que, pô, isso aqui está errado. Não é esse cara, não. Eles vão quebrar, o anticristo vai quebrar esse pacto com Israel. Né? A gente lembra lá, quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo proclamava, né? Hosana, aquele que vem bendito em nome do Senhor. Então vai chegar um determinado momento que a gente vai ver lá na frente, que Israel vai clamar ao Senhor. Né? E Jesus vai vir para resgatar Israel. Então aqui está falando propriamente do anticristo, o líder político. Então nós vamos agora abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 13, versículos 11 ao 18, que vai ser o aparecimento do falso profeta, tá bom? Apocalipse, capítulo 13, 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Muito bem. Então aqui nós acabamos de ler sobre o aparecimento do falso profeta. Né? Aí vai estar a completa tríade do mal. Né? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Todos eles terão poderes para fazer sinais, maravilhas, fazer chover fogo do céu. Né? Vai ser construída uma imagem a qual todos deverão prostar-se, né? Fazer adoração a essa imagem. E essa imagem ela vai falar, vai dar consulta. Então você imagina o caos que vai estar aqui na Terra, né? Com o aparecimento do anticristo e do falso profeta. Então vai ser o quê? Uma nova ordem mundial, uma nova ordem ecumênica, só ele que poderá ser adorado, o anticristo vai ser colocado como um Deus, e na metade da grande tribulação, os 3 anos e meio, ele vai declarar guerra a Israel, porque Israel não vai compactuar com isso. Ele vai ver nas escrituras que não é o Messias, o anticristo não é o Messias, e o nome já diz, falso profeta. Né? Então ele está desvirtuando todos aqueles, né? Estão persuadindo todos aqueles para serem condenados, para serem levados ao inferno. Então nós vamos ver aqui uma diferença. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Muito bem, então aqui quero deixar um esclarecimento. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é para a igreja.
O arrebatamento já aconteceu, tá? O início da semana 70, a igreja está com o Senhor nos ares, vai participar das bodas do Cordeiro. Então, o tribunal de Cristo é entrega de galardão, é para a igreja, recompensa, tá? E aqui na terra surge o anticristo, né, o falso profeta, já estamos na grande tribulação, já está o caos aqui na terra. Então a igreja está com o Senhor nos céus, participando das bodas do Cordeiro e participando do tribunal de Cristo, que é recompensa. Tá? É diferente do grande trono branco, que nós vamos ver posteriormente, que é condenação. Então, tribunal de Cristo é recompensa, é para a igreja. Trono branco é condenação. A igreja não passa pelo grande trono branco. Tá? Então, aqui nós vamos ver que já na metade dos 3 anos e meio, grande tribulação, o anticristo vai proclamar guerra contra Israel. Então nós já vamos ver aqui na semana escatológica. O primeiro evento, arrebatamento. O segundo evento, bodas do Cordeiro, entrega de galardão lá no céu. A igreja está com o Senhor no céu. O terceiro evento é o quê? A volta de Jesus em glória. Jesus vai voltar com a igreja para vir em socorro a Israel. Então, nos próximos vídeos, eu estarei esclarecendo a vocês, no decorrer dos próximos vídeos, a sequência da semana escatológica em ordem cronológica. Arrebatamento, segundo evento, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. O terceiro evento é a volta de Jesus em glória, que vai vir em socorro a Israel. Então, nos próximos vídeos, eu estarei esclarecendo a vocês, tá bom? Acompanhe conosco, deixe o seu like, compartilhe, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e estaremos em breve colocando a sequência do nosso estudo sobre escatologia. Já estamos na semana 70 e vamos colocar os eventos escatológicos em ordem cronológica. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.